Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. O que torna o Carrie do Stephen King uma das obras mais contundentes e talvez uma das obras mais assustadoras? Quando eu li o Carrie, eu era talvez, sei lá, eu devia ter uns 20 e poucos anos, 21, 22 talvez. Eu vivi uma das épocas mais complicadas para mim, porque eu sofri um bullying. Porque o bullying que eu sofri era aquele bullying complicado, sabe? Porque eu era o gordinho, né? Gordinho eu tô sendo bem simpático, né? Eu era gordo pra burro, sabe? Porque eu sempre fui gordinho, né? Muito gordinho. E eu comecei meu processo de emagrecimento muito depois, sabe? Muito depois, já depois dos 20 e poucos anos. E eu venho lutando contra a balança há muito tempo. E agora eu acho que encontrei o fio da meada e tal, mas isso é assunto para outra coisa, né? Não vamos fugir do assunto. Mas o fato de tu não saber lidar com isso, sabe? De tu não ter primeiro coragem, de tu se sentir frágil, né? chorar escondido, aquela coisa toda, sabe? Era o reflexo da geração, né? Era o reflexo da geração que nasceu no final dos anos 70, ali, que eu nasci em 79, e vivenciou os anos 80, 90. A gente tava sempre muito, muito na merda, assim. E aí, cara, tu vivenciar aquilo, sabe? Porque o jovem, ele consegue ser maldoso, sabe? Porque quem faz o bullying normalmente tá botando para fora os seus próprios demônios, e quem tá recebendo não sabe botar para fora, porque não sabe lidar com, não é um mecanismo de defesa, porque às vezes não é a sua pegada, não sabe ser maldoso, sabe? É bom de coração, e o outro não é que não seja bom de coração, mas é uma maneira que ele tem, é um mecanismo de defesa. Hoje é lidado de outra forma, sabe? Apesar de ter muita gente ruim por aí, porque tem gente que é ruim por natureza, e por aí vai, né? Toda essa discussão. Mas a gente hoje, eu como pai, eu lido de outra forma, né? Eu tento lidar com o Cássio de outra forma, né? Porque se ele sofre bullying hoje, a gente conversa de outra maneira para resolver. E ele, da mesma maneira, eu não aceito que ele faça o bullying, apesar de saber que isso existe. A gente tenta conversar, né? Enfim, aquela coisa toda. No Carrie, o Stephen King leva isso à potência mil. Porque ele vem de uma geração anterior ainda, né? Duas ou três gerações antes ainda, né? Onde o bullying era completamente permitido, né? Onde porque tinha os professores que né, incentivavam o bullying, porque se tinha aquela ideia de que tu criava uma geração mais forte. Muito se discute em função disso, muito se fala em função disso e tal, sabe? De que a gente está criando uma geração fragilizada, que se chora por qualquer coisa, não sei o que e tal, sabe? E eu não vou entrar nesse mérito, até porque nós estamos resenhando um livro, certo? Nós estamos falando sobre uma situação de um livro. Mas o que a gente sabe com certeza é que violência gera violência, né? E partindo desse princípio que violência gera violência, se a gente tem hoje casos, né, de agressores, né, que levam armas para um colégio, né? Logo então, né? Enfim, essa história toda. Bom, no caso da Carrie, o bullying não era só dos colegas, o bullying também era da mãe, uma fanática religiosa, e toda essa situação, sabe? Todo esse negócio que foi sendo potencializado e foi sendo cada vez mais podado. Então ela não tinha apoio de lado nenhum, né? Ela sofria de todas as formas, de todas as maneiras, ela foi sendo podada, machucada, sabe? Traída. E ela foi sendo, sabe, diminuída de todas as maneiras possíveis. E o fato de ela estar sofrendo de todas as formas possíveis só fez ela botar para fora todos os demônios. E o fato de ela ter um poder telecinético só aumentou o negócio, né? E fez ela destruir meia cidade. Eu não sei se eu não teria, talvez, destruído mais,
né? Se fosse eu dentro daquele contexto. Eu sendo eu, né? Enfim. Mas eu acho que o Stephen King conseguiu... é um livro que, para quem é amante do terror de um modo geral, da narrativa de um modo geral, sabe? É uma novela sensacional de se ler, sabe? Porque é o King sendo, né, aquele soco no estômago, aquela coisa que tu... como é que eu vou dizer pra vocês? Sabe? Pá! Aquele soco, sabe? Aquele soco de polegada, Bruce Lee, assim, tuf, né? Único, seco, firme, que te leva ao nocaute de uma vez só, te coloca pra dormir. Pá! É o Carrie, né? Ele não te deixa incólume, ele te coloca de uma vez só. Ele faz com que tu faça alguma coisa. Eu acho que é um livro para mim, o Carrie é sensacional, sabe? É sensacional. Eu sinto falta do King às vezes. Às vezes o King consegue ser assim em algumas situações muito específicas de alguns contos, talvez. Algumas novelas curtas ele consegue ser assim ainda, sabe? Mas ele perdeu isso no caminho, sabe? Ele se tornou meio prolixo. Meio não, né? Bem prolixo, né? Mas eu sinto falta dele às vezes assim, sabe? Eu sinto falta dele assim. Porque ele deixou de criar personagens assim, né? Ele deixou. Porque às vezes faz essa ponte de ligação, sabe? Eu sinto falta dessa situação, sabe? A cena que ele tá... A cena, né? O capítulo que ela tá enfrentando a mãe dela, sabe? Tá se livrando da mãe dela, sabe? É uma coisa... É uma libertação, sabe? Não só pela situação da mãe, não só por estar ali botando pra fora os demônios, sabe? Não só por estar tirando a bola de ferro que, né, e toda aquela coisa, tudo aquilo que acontece, mas também por estar ali se libertando. Talvez seja exatamente isso que as pessoas precisam fazer às vezes, né? Às vezes. Mas não vamos entrar em spoiler, não vamos entrar em nada, sabe? Eu acho que o Carrie, pra mim, é uma situação sensacional e é um livro que eu também recomendo, sabe? É um livro que eu também recomendo. Vocês devem estar me perguntando, né? Por que eu não tenho o livro? Porque o Carrie passou, né? Um livro que eu já tinha há muito tempo e ele passou por mudança, enchente, porque onde eu morava a enchente, traça, enfim, aquela história toda. E infelizmente eu não tenho mais o livro. Mas como eu disse para vocês em outros vídeos, né? Eu vou trazer também essas coisas que eu já li, porque eu vou recuperar a minha biblioteca do King, porque eu quero ter esses livros, né? Mas eu dou 5 estrelas pro Carrie também, porque é clássico. É imprescindível que se tenha o King, que se leia o Carrie e que se tenha o Carrie e que se leia o Carrie, né? Porque tem que se ter. E o Carrie se teve adaptações, né? Como sempre eu trago essas informações, né? Para mim, obviamente, a melhor adaptação é a primeira do Brian De Palma, né? Que não tenho o que dizer. A Cissy Spacek, acho que é Spacek que se diz, né? Nossa, aquela mulher, inclusive ela tá belíssima, né, no filme, e ela continua sendo uma coroa belíssima, né. Fiz bullying, mas enfim, né. Ela sofre bullying desde o Carrie. Ela continua sendo uma coroa belíssima, mas ela tá muito bonita no filme, sabe. E ela faz ela tem aquele olhar singelo. But tonight, no one will laugh at Carrie. She's with the best-looking boy in the senior class. She'll be voted Queen of the Prom. For Carrie, it will be a dream come true. Da Carrie, e eu nunca consegui tirar, porque eu vi o filme primeiro, sabe? E eu não consegui tirar o olhar da Carrie durante... Eu relacionei a Carrie com o rosto dela, sabe? E durante o livro inteiro eu não consegui não correlacionar as duas, sabe? Então eu fiquei com aquele rosto da Cissy durante a leitura inteira, sabe? Então aquele nariz arrebitado, aquela situação inteira, sabe? E pra mim ela é o reflexo, sabe? Já o Valentão, que é o John Travolta, pra mim é a mesma coisa, sabe? Ele é o cara, sabe? O John Travolta ele tá perfeito, sabe? Então eu também consegui correlacionar os dois, sabe? A cena do baile é a mesma coisa, sabe? Eu acho que o jogo do Brian De Palma de câmera, ele foi icônico dentro daquilo ali, ele fez história no cinema, sabe? Toda aquela parte que acontece no baile, sabe? Toda aquela a matança que acontece no baile é a mesma coisa, sabe? Aquilo foi muito, muito icônico e foi muito específico dentro daquilo, sabe? E o De Palma consegue fazer aquilo. É impressionante o que aquele cara consegue fazer. Eu nunca vi coisa igual, sabe? O Brian De Palma tem um jogo de câmera e ele vai repetindo aquilo na história do cinema. É uma coisa surreal que aquele cara consegue fazer. Aquele homem é sensacional, sabe? Quem nunca viu um filme do Brian De Palma, eu não sei onde estava, sabe? Mas é preciso ver Brian De Palma no cinema, sabe?
no cinema, em DVD, enfim, onde você vê Brian De Palma. Quando o nome dele tá nos créditos, você precisa ver os filmes dele, sabe? É surreal. Brian De Palma é mestre. E além desse filme, sabe? Houveram outras adaptações e emendas de história, que é onde a gente vai continuar a contar isso, certo? Então vamos lá. Depois desse teve uma adaptação em 99, que seria o The Rage, que é o Carrie 2. Esse seria uma continuação direta do primeiro Carrie, tá? Onde o pai da Carrie teve uma filha, teve uma outra filha que seria a irmã da Carrie, ok? E aí então, que também seria uma filha com telecinese, e aí seria uma continuação, cópia, né? Cópia diretaça, assim, sabe? Olhei também, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Então esse aí vocês fazem de conta que não existe, né? Mas é só para questões de informação. A capa tá aí, né? O pôster tá aí. Não vale a pena olhar, tá? Realmente não vale a pena olhar. De ligação com o primeiro filme só tem a Sue Snell, que é a única sobrevivente da festa, né? Do primeiro filme, que aparece como conselheira da escola. É a única ligação que tem com o primeiro filme. De novo, passem, batido total, certo? Aí em 2002 teve uma refilmagem, que é de um telefilme. Esse vocês encontram fácil, acho que se não me engano tem na Amazon Prime. Mas é um telefilme, tá? É exatamente a mesma história do primeiro, tá? Exatamente a mesma história do primeiro, só que foi feito em 2002. Trocou os atores e tal, com a história toda, mas é a mesma história do primeiro, tá? Que ele se passa ali e tal, tem, né? Dá uma revigorada, 2002 e tal, aquela história toda, mas é a mesma história do livro, não mudou nada, tá? Que, vamos lá. Eu, no primeiro momento, achei, até quando eu fui olhar, que a gente estava, né, antes do lançamento do filme com a Chloe Moretz e a Julianne Moore, eu dei uma pesquisada antes até de olhar a regravação e tal, para ver se tinha alguma coisa ali e tal, né, para ver se aparecia alguma coisa, mas aí, no fim das contas, eu acabei encontrando esse aí, eu nem sabia que tinha nada, sabe? Mas, no fim das contas, sabe, olhei ele, é a cópia, né? Seguiram o roteiro e tal, aquela história toda, mas não, realmente os atores são muito ruins, sabe? Muito ruins. É telefilme, gente, sabe? É filme de TV, orçamento B total, muito ruim, sabe? É filme B de terror, sabe? Não, também passa embatido, tá? As interpretações são horríveis. Mas a história é igual, tá? Então, não vale a pena. E aí a gente chega nessa última regravação mesmo, que daí foi feito com a Julianne Moore no papel da mãe, então, e com a Chloe Moretz com a Carrie. Aí o seguinte, ó, aí vem aquela história da galera do mau gosto, de já vir com o nariz, né, nariz torcido em fazer um filme, tá? Então aqui a gente abre um parênteses para as regravações. Hollywood tem uma necessidade muito grande em querer pegar clássicos do cinema e trazer para as gerações atuais por falta de roteiro, por falta de vontade de fazer filme novo, por falta de um monte de coisa. Mas essa vontade de regravar clássicos, sabe, e trazer eles para agora, isso não é de agora, isso é de sempre, sabe? Tem um monte de filme que nem são tão velhos. Esse aí é um caso, né? Porque ele foi um filme que nem é tão velho e que ele acabou sendo regravado, né? Vídeo aí, o próprio Pet Sematary, né? Que é um filme de 89 que os caras fizeram para agora. Então nem um filme tão velho, os caras já regravaram ele, né? Então, enfim, outros tantos que nem são filmes tão velhos que os caras estão regravando. E esse aí é outro deles, assim, ó, né? O fato de trazer a Chloe Moretz pra colocar ela como Carrie, a galera começou a falar mal porque a Chloe Moretz é uma guria linda, sabe? E aí colocar ela no papel de Carrie, sabe? A galera começou a falar mal porque ela era muito bonita. Como se a Cissy Spector não era linda, não fosse linda no contexto dela, sabe? Mas eles não conseguem entender que o bullying que a Carrie estava sofrendo não era só pela beleza, era por diversas outras coisas, sabe? Então, a Chloe Moretz já entrou com o bullying antes mesmo de ver, sabe? Então, é aquela história seguinte, sabe? A gente está vivendo um momento agora que o bullying, dentro do contexto geral, de qualquer coisa que tu tá fazendo, qualquer situação, sabe? E tu já vem sofrendo antes de fazer qualquer coisa, sabe? Então, a galera vai ver agora o vídeo e daqui um pouco não vai nem terminar de ver o vídeo, já vai dar o dislike. Vai ver que eu não tô com o livro na mão, já vai dar o dislike. O Rodrigo não leu o livro, sabe? Então são essas coisas que vêm acontecendo, sabe? Então é de tudo que vem acontecendo, de todas as coisas que vão acontecendo que a gente está vendo hoje, nos dias de hoje, exatamente esses são os contextos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está produzindo, com as coisas que a gente está dizendo, com as coisas que a gente está falando.
Então são N coisas que a gente vê acontecendo, que a gente vê sendo feitas e tal, essa história toda, que no fim das contas, cara, sabe? São contextos diferentes, são histórias diferentes, e eu acho que trazer a história da Carrie para ser discutida nos dias de hoje vale a pena, sabe? Talvez ela não teve o mesmo peso, porque a geração de hoje não encara o bullying mais da mesma forma, sabe? Ou se encara de uma maneira diferente. Talvez a galera nem preste mais tanta atenção dentro daquele contexto, sabe? Talvez ela já nem entenda mais o Carrie, talvez ele já nem tenha mais o mesmo peso, talvez ele tenha dentro da literatura, talvez os bullying que estavam sendo sofridos dentro do filme não fazem mais tanto sentido. Talvez deveria ter sido criado outras situações para se relacionar. Talvez, um monte de talvez. Não sei, cara, sabe? Talvez a Carrie, dentro daquele contexto ali, dentro dos poderes que ela tinha, talvez a Chloe Moretz não era a atriz certa para fazer aquilo. Talvez a telecinese não era o negócio certo. Talvez, não sei, cara, sabe? Estou levantando questões. Eu só acho que tem coisas que estão sendo discutidas dentro do filme ali e que fazem todo sentido para a literatura, certo? Que fazem com que as pessoas pensem. Às vezes um filme não faz tanto sentido visualmente, mas um livro faz todo sentido. Então, às vezes Hollywood acaba se tornando meio preguiçosa fazendo obras que já foram feitas e que elas deveriam ser mantidas nos clássicos do cinema. E as gerações que estão agora vendo acabam se tornando preguiçosas de procurar, que é um bando de preguiçoso, essa é a grande verdade, porque se estivessem vendo os filmes clássicos, não precisariam estar vendo os filmes agora, sabe? Se revisitasse os clássicos, não precisaria estar sendo refeitos os filmes, que é o caso, por exemplo, do De Volta para o Futuro. Que tem um monte de gente falando em refazer os filmes quando eles não precisam refazer. É só olhar os filmes clássicos lá atrás, sabe? Dos anos 80, porque não vão refazer os melhores. Não vão conseguir. Tá lá os clássicos, não precisa refazer. E só não refizeram porque o Zemeckis não deixou, cá entre nós, né? Só por isso. Então é aquela história, sabe? Deixa os clássicos lá atrás, olhem os clássicos, sabe? Prestem atenção nas histórias, ou leiam os livros. Que é isso o grande lance. E parem de refazer as histórias, sabe? Olhem lá, olhem aquilo, ou façam novas histórias, reescrevam histórias agora que se comuniquem com as gerações de agora. E não mexam mais no que está escrito, sabe? Vocês são chatos. Não é que a gente é chato, não é que a gente não quer que mexa naquelas histórias, mas escrevam novas histórias que se relacionem com vocês, porque senão pegam histórias como o de Carrie, que é super icônica e que tem tudo a ver, a história do bullying, inclusive para a geração agora, sabe? Para se comunicar, só que os caras só reclamam. E aí estragam histórias boas, como era desse filme, porque o embate que acontece entre a Chloe Moretz e a Julianne Moore é sensacional. You're right. They'll have to be mommy. I knew they'd hurt my little girl. I should have killed myself when he put it in me. We slept in the same bed, lived together sinlessly. And then one night I saw him look at me in that way. Oh, I don't want to hear it. And I liked it. Mama, no. I should have given you to God when you were born, but I was weak. And I said, God, let me keep my little girl. Let's pray. Yes, Mama. A Julianne Moore faz um trabalho maravilhoso dentro do filme. Maravilhoso, ela é uma excelente atriz. Mas ela acabou sobrepujada em função das próprias críticas que o público-alvo não foi olhar. Mas ela faz um trabalho maravilhoso. Eu achei o filme muito bom, muito bom. Eu olharia de novo, olhei ele 2 vezes já. E eu olharia de novo, com certeza. O problema é que o público-alvo não comprou a ideia. E quando o público-alvo não compra a ideia, o que tu faz? Tu lamenta. Porque o público que olhou lá atrás, olhou agora e gostou das 2 versões. E o público que deveria estar olhando agora não olhou nem o clássico, porque é antigo, e o de agora não gostou porque não entendeu o filme. Entende o quanto Hollywood acaba estragando as 2 versões? Então, é isso que eu penso. É isso que eu acho. Porque os fãs do King acabaram gostando das 2 versões. Com todos os caras que eu conversei, todo mundo gostou das 2. Não, as duas versões são boas. Só que eu acho que não precisava ter refilmado. Pois é, né? Pois é. Então é daquela, sabe? É que nem agora vão fazer, né? Só para abrir um parênteses, vão refilmar o Candyman, por exemplo, sabe? Precisa? Não, né? Não precisa. Precisa refilmar. Deixa lá, sabe? Olha de novo. Eu falei isso na websérie dos anos 90. Eu gosto do Jordan Peele. Mas precisa? Talvez não, né? Talvez não precise. Ficam as exclamações, ficam ali as perguntas, né? Já dei a minha nota e agora, pergunta do Rodrigão.
Se vocês fossem um produtor de Hollywood, certo? Não, melhor. Vamos fazer de melhor. Se vocês fossem um dono de um estúdio e vocês recebessem uma proposta de refilmagem de um filme, qual o filme que vocês não refariam de forma nenhuma? Se chegassem lá um jovem dinâmico com uma proposta sensacional dizendo o seguinte, ó, nós vamos refilmar esse filme. Que filme que vocês não regravariam de jeito nenhum? Que vocês chutariam o cara e dizendo, sai daqui, seu jovem dinâmico. Qual deles vocês não regravariam? Eu já vou dizer para vocês que o De Volta para o Futuro. Não vale De Volta para o Futuro. A trilogia De Volta para o Futuro não vale. Só esse que não vale responder. Qualquer outro, menos De Volta para o Futuro. Esse aí não vale porque esse aí é chovendo molhado. Né? Por favor, né? Sejam mais espertos. Mais espertos não, né? Mais criativos. Respondam outro, ok? Quero as respostas de vocês aí, gente. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Valeu, gente. Tchau.